Olá, pessoal! Esta é a quinta temporada do nosso podcast sobre funcionalismo linguístico, vinculada ao Grupo de Estudos em Funcionalismo, GEF, da Universidade Federal do Ceará, UFC. Meu nome é Janieire, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Linguística da UFC, PPG-LIN, e faço parte do projeto Linguística Funcional Integra. Hoje entrevisto a professora mestra Amanda Oliveira Rocha, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Corpus de Libras. Ao longo de toda a entrevista, contamos com o apoio dos intérpretes Diego e Joselma, que garantem o acesso em Libras. E para iniciar, apresento um breve panorama da trajetória acadêmica e profissional da professora Amanda. Ela é psicóloga, formada pela Universidade Franciscana, em 2010, licenciada em Letras Libras pelo Centro Universitário Cidade Verde, em 2023, mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2021, e atualmente doutoranda em Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso podcast sobre funcionalismo linguístico. É um prazer tê-la aqui conosco. Olá a todos, tudo bem? Eu agradeço o convite de estar participando desse momento bem especial. Certo. E o tema de hoje é unidades oracionais complexas na Libras, encaixadas. Professora, para começar a nossa conversa, quais são as principais características das orações encaixadas na Libras? Bem, se nós pararmos para pensar em questão de estrutura linguística encaixada, é verdade que na área da linguística, né, das línguas orais, línguas de sinais, nós temos a mesma equivalência, né, questão de estrutura. Então, quando você tem frases com encaixe, né, nós temos, por exemplo, uma frase com encaixamento, né, nós temos uma outra frase, uma embutida na outra, né, ou seguida de outra. Então, elas vão se correlacionando. Então, quais são, então, as características existentes? Nós temos diferenças entre as línguas orais, principalmente a questão das marcações, né, não manuais. Por quê? Porque nas línguas orais, nós, como ouvintes, a gente tem essa facilidade de quem, né? Quem é o... Não na frase de línguas orais, usando a língua portuguesa, nós temos, por exemplo, uma frase que, dó, que a gente facilmente consegue detectar o encaixe delas, né, de forma bem fácil. Em sinais, nós temos um pouquinho de diferença em relação a isso. Por quê? Porque o que, né, nós temos uma dificuldade na usabilidade dela, do encaixe dela, então não é muito fácil de você detectar. Então, você usa mais as expressões não manuais para poder indicar essas preposições. Por exemplo, o erguer da cabeça, do queixo, né, a cabeça sendo utilizada, né, o corpo também posicionado para frente e para trás, movimento de ombro. Então, são marcas diferentes das línguas orais. Mas, então, a principal característica na construção da frase dos encaixamentos em Libras é a utilização das expressões não manuais como marcadores. Certo, professora. Agora entrando em um ponto mais específico. A diferença entre as marcações manuais e não manuais?
Sim, e são bem diferentes. Nós temos em Libras marcações manuais, que são similares a esse que a gente mencionou, né? O que? Em português a gente usa o que e o é, né? E em sinais a gente usa esse sinal aqui para poder indicar esse que. Também nós temos o sinal é, que a gente pode perceber bem o encaixamento dele dentro da oração. Ou esse sinal aqui, né, de parece, similar. Mas quando você vai para o campo da semântica, né, a gente percebe que não é, né, é diferente. Então, esse que você percebe a marcação na oração. Mas são poucas realmente os sinais manuais para marcar isso, e também temos nos sinais a possibilidade de utilizar as duas mãos ou numa mão só, por exemplo. Uma informação e outra informação com a outra mão. Então, por exemplo, eu vou e você vai. João falou e Maria chegou. Então, você pode perceber aí na construção da frase os encaixes, o encaixamento, então. E você utilizou duas mãos para essa construção. Então, os marcadores manuais são diferentes das expressões não manuais. Por quê? Porque essas expressões não manuais, elas estão feitas simultaneamente à produção do sinal. Alguns nem utilizam os marcadores manuais, né? Utiliza só as expressões faciais e corporais. Por exemplo, João falou e Maria chegou. Só que só o meu levantar do queixo, né, já indicou a ação do sujeito na frase. Então, isso é um encaixamento. Por exemplo, outro parecido, né, um outro exemplo. Madeira, né? Pedra. Pedra. A pedra bateu e desmoronou tudo. Então, para falar do desmoronamento, eu desloquei um pouquinho meus membros superiores para frente. Então, é diferente. Mas aí nós temos duas possibilidades de usabilidade do encaixamento em Libras. Muito, muito interessante, professora. Então, existe algum marcador específico indicativo de encaixamento? Então, nós estamos em pesquisas, né, que ainda está em andamento, mas temos algumas já certeza, alguns achados, né, que nós já temos, né, por exemplo, né, o arquear das sobrancelhas é universal na questão do uso das línguas de sinais. E aí nós temos essa marcação, né, como a gente já detectou como nas pesquisas como um encaixe. Também, né, as sobrancelhas também levantadas também são utilizadas de forma similar. Okay. Bom, na verdade, ainda não conseguimos identificar com toda certeza, mas nós já temos, sim, alguns indicativos de que existe uma padronização na língua de sinais nesse sentido. Então, por exemplo, o arqueamento das sobrancelhas, né, e também quando as sobrancelhas elas
descem, fecham. Né? Tudo isso é utilizado no processo de encaixe durante a sinalização. A língua de sinais, ela possui diversas dessas possibilidades. Então, por exemplo, na ASL, é usado muito o arqueamento das sobrancelhas. Já na Libras, o uso maior não é o arqueamento das sobrancelhas, mas as sobrancelhas elas descem, elas caem. Porém, as duas são utilizadas, né, com o mesmo sentido. Há também outro tipo de movimento similar, que é o da cabeça, né, juntamente com o movimento dos ombros. E isso acontece não só na Libras. Isso você também identifica na SL, na língua de sinais francesa, alemã, enfim, diversas outras línguas de sinais, você também identifica o mesmo fenômeno, né? Tanto do arqueamento das sobrancelhas ou quando elas caem, movimento dos ombros, da cabeça. Então, nós já podemos sim falar que há alguns padrões quando estamos falando de encaixe nas línguas de sinais. E sobre as marcas corporais. E também quando a gente está falando sobre as marcações manuais, nós percebemos que a Libras, nós temos o sinal de E. Na SL, nós temos o sinal de, é esse aqui, né? Que significa that. Que é este sinal aqui que eu estou fazendo. Veja como há uma semelhança, né? O E e o that. Ambos têm um movimento similar. E ambos são utilizados com a função de encaixe. Então, sim, nós percebemos que há similaridade nas línguas de sinais nesse sentido. Professora, existe um padrão universal na produção dessas estruturas? Bom, vai no mesmo sentido do que eu já falei antes, né? Não a gente não pode falar ainda num padrão, mas existe sim uma semelhança. Nós identificamos. A estrutura é muito parecida no uso nos tipos de encaixe e também nas marcações. Entretanto, nós temos diferenças entre as línguas. Temos algumas línguas de sinais que utilizam as marcações manuais, elas são mais evidentes. E já em outras línguas de sinais, as marcações não manuais, elas se sobressaem. Mas falar em um padrão universal nas línguas de sinais, o que nós poderíamos dizer seriam as marcações não manuais que elas são sobrepostas. E isso é uma característica que nós podemos dizer que é universal. E professora, para fechar a nossa conversa, olhando para a área da linguística de forma mais ampla, certo? Quais são as contribuições que a compreensão dessas estruturas oferece para a área da linguística? É uma pergunta muito importante, muito interessante. Porque na linguística das línguas de sinais, nós ainda estamos em um processo de investigação. Se a gente vai comparar com as línguas orais, nós já temos muitas teorias, metodologias de pesquisa, e nas línguas de sinais ainda são poucos os elementos que nós temos nesse sentido.
a linguística ela já compreende as estruturas e já consegue fazer suas devidas descrições da língua de sinais. Por isso que é importante abrir mais essa área. E assim a gente influenciar para que outros campos de estudo possam formar mais profissionais, também ajudar no processo de formação de tradutores e intérpretes. Uma outra contribuição seria na valorização da língua de sinais enquanto língua, porque hoje nós ainda temos um respaldo diferente no que diz respeito à língua de sinais das línguas orais. E a exploração dessas estruturas linguísticas da Libras, ela também ajuda a estabelecer esse valor e esse caráter linguístico das línguas de sinais. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast e eu quero agradecer imensamente pela participação neste episódio, professora. As reflexões que você trouxe, né, ao longo da nossa conversa foram fundamentais para ampliar a compreensão sobre as orações encaixadas na Libras e suas contribuições para a área da linguística. Sem dúvida, foi um diálogo muito inspirador. Antes de finalizarmos, eu deixo o espaço aberto para que você, professora, compartilhe uma palavra final ou uma mensagem para quem nos acompanha. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite feito. Eu queria também agradecer à professora Ronice pela oportunidade de formar esse grupo de pesquisa. Também gostaria de agradecer à comunidade surda, porque a Libras pertence à comunidade surda e nós apenas estamos tentando estudá-la e conhecê-la. Quero agradecer também, reforço esse agradecimento à comunidade surda. Então, também eu gostaria de incentivar as pessoas que querem ainda conhecer mais da Libras, busquem aprender mais da língua de sinais. Aqueles que ainda não conhecem, participem da comunidade surda, adquiram a língua de sinais, a Libras, pois é uma língua reconhecida no nosso país e isso tem um grande valor, uma grande importância na acessibilidade, na comunicação, na valorização daqueles que utilizam essa língua. E a minha torcida é para que mais pesquisas possam surgir, novos pesquisadores, essas pesquisas possam contribuir com o estudo da língua de sinais e a difusão da Libras no Brasil inteiro. E assim concluímos o nosso último episódio desta temporada. Foi uma jornada de muito aprendizado e trocas valiosas. Agradecemos imensamente a todos que estiveram conosco ao longo desses encontros. Continuem acompanhando nossos conteúdos no YouTube e no Spotify. E muito obrigada pela companhia e até uma próxima oportunidade. Ok.